Amém. Amém, amados? Vamos ler então Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha a resposta dele. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos, o amou e lhe disse: Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Vai, venda tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se e disse, porque era dono de muitas propriedades. Amém, queridos? Amém, amados? Levante as mãos para os céus e diga comigo: glórias ao Pai, Glória ao Pai, glórias ao Filho, glória ao Filho, glórias ao Espírito. glória ao Espírito Santo. Se assente no seu lugar, amados. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus? Graças a Deus. Amados, eu falei aqui no início da administração, o tema de hoje é os 3 erros do jovem rico. Veja bem, erros trazem consequências? Sim ou não? Sim. Ou é possível errar e não acontecer nada? Erros trazem consequências? Sim ou não? Sim ou não? Trazem. Alguns você vai tirar lições, alguns você vai tirar aprendizado, mas tem alguns erros que eu e você cometemos que trarão sérias consequências. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria, precisamos pedir a Deus direção, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é quando a gente estende a mão, né? E diz assim: Senhor, me guia, me orienta, me mostre o caminho certo. Se nós sabemos que erros trazem consequências, por que não pedir a Deus que ilumine a nossa mente? Por que não pedir a Deus que Ele nos guie e nos conduza no centro da vontade dEle? Você crê que esse é o desejo de Deus para a nossa vida? Quem crê, levante a mão e diga amém. Todos nós aqui, né? Quando eu digo todos nós, que somos pais, né? Porque alguns talvez ainda não são pais, né? Mas você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho, você tem todo o prazer de guiar o seu filho no caminho certo. É verdade ou não é? Sim ou não? É verdade. Você quer o melhor para o seu filho, você não quer que ele tome decisão errada. Há pouco tempo atrás eu estava lidando com uma situação, uma igreja que eu e a pastora pastoreamos, de um casal que está sofrendo muito, mas muito mesmo, porque um dos filhos tomou uma decisão errada na vida. E não foi por falta de aviso. Os pais avisaram, os pais orientaram, mas você já viu aquela pessoa que empina o nariz e às vezes ele diz assim: eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que me dá uma dele. Alguns até mal educados,
Deus diz assim: se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. E aí a pessoa quer experimentar, ele quer tentar Deus, ele quer seguir o caminho erro. Lá na frente vai ter uma armadilha. Lá na frente, como dizia na roça, no interior, pastor Paulo, nosso aniversariante de hoje, lá na frente vai ter uma arapuca. Quem já ouviu essa expressão? Arapuca. O que é uma arapuca? Arapuca é uma armadilha para pegar caça. E para o diabo, eu e você, nós somos uma caça. Não é à toa que a Bíblia declara que o diabo, ele anda ao derredor bramando como um leão. E o que o leão faz? O leão sai à caça. Então Satanás, ele busca 1001 maneiras para tentar prejudicar a nossa vida. Então nessas horas a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa participar dos cultos, a gente precisa estar em comunhão uns com os outros, porque quando a gente faz isso, nós nos fortalecemos. Amém, queridos? Nós nos tornamos mais fortes. Não é isso que a Bíblia declara, que o cordão de duas voltas não se quebra facilmente. Quando nós estamos aliançados na palavra, quando nós estamos aliançados com a nossa liderança espiritual, quando nós estamos unidos com os nossos irmãos, quando nós temos compromisso com o reino de Deus, nós seremos sujeitos a ele, sim, porque enquanto estivermos aqui na terra, somos passíveis de erro. Mas essa possibilidade vai diminuir, porque Deus vai nos guiar. Amém, queridos? E aqui a gente vê a situação de um jovem. E essa situação aqui desse jovem, que os evangelhos chamam de mancebo, jovem de qualidade, isso aqui foi um fato tão marcante, queridos, que nos 4 evangelhos, nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, este fato é narrado em 3 evangelhos. Mateus falou sobre ele, Marcos falou sobre ele e Lucas falou sobre ele. Veja como é um assunto marcante. E por que ele é tão marcante? Ele é marcante porque a Bíblia está falando aqui de alguém que teve tudo nas mãos, alguém que teve uma grande oportunidade, alguém que teve o privilégio de estar frente a frente com o Senhor. Quem gostaria de ter tido o privilégio desse moço? Levante a mão. Já pensou você olhar nos olhos de Jesus? Você poder atrair a atenção dele, ele parar, ele dispensar a atenção dele, única e exclusivamente para você. Ele dispensar, olha, a atenção de Jesus era muito disputada, não é? A Bíblia declara que as multidões, milhares e milhares de pessoas, quando se aproximavam de Jesus, o próprio apóstolo Pedro, ele diz: mestre, as multidões te apertam e oprimem. E você pergunta: quem me tocou? Então veja bem, as multidões disputavam a atenção de Jesus, e esse moço conseguiu. Ele teve exclusividade. De vez em quando um repórter consegue uma entrevista com o astro da música, o astro de Hollywood, e ele bota assim: entrevista exclusiva. E ele diz assim lá na frente: olha, aquilo ali foi um marco para a minha carreira, eu consegui ter uma entrevista exclusiva com alguém. E ele teve uma entrevista, se é que a gente pode falar assim, exclusiva com Jesus. E a Bíblia o chama de jovem de qualidade. Ele tinha virtudes, ele era uma pessoa especial. E a Bíblia declara aqui, versículo 17, quais foram os 3 erros do jovem rico. A gente vai ver aqui a partir do versículo 17. E o primeiro deles é que esse jovem não soube aproveitar a oportunidade que estava diante dele. Diz aqui no 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Olha aqui, ele vê que Jesus
está passando ali por aquele caminho, por aquela estrada, e, num certo sentido, ele foi inteligente. Ele viu que Jesus, olha só, grandes oportunidades são perdidas por falta de iniciativa. Você já parou para pensar em quanta coisa você pode ter perdido na vida, ou quem sabe está perdendo porque não teve iniciativa? Ah, mas se eu fizer isso aí, o que vão dizer? Será que, o que vai acontecer? Gente, eu aprendi uma coisa na vida. Eu tenho um livro de um rabino lá de Nova York, e ele escreveu um livro chamado As Leis de Moisés para a Gerência, um livro que marcou minha vida. E ele queria abrir uma igreja lá nos Estados Unidos, e ele encontrou um local ideal, mas esse local, ele era, o dono dele era um homem muito rico, era um ponto muito movimentado, e ele queria alugar aquele lugar. Só que ele não tinha o dinheiro necessário. Ele falou assim: poxa vida, eu vou lá conversar com ele, mas se ele disser não, e se ele brigar comigo, e se não der certo? Aí de repente uma voz falou na mente dele: a única coisa que vai acontecer é, você tem 50% de possibilidade para ele te dizer sim, e 50% de possibilidade para dizer não. Então vai lá, coloca a fé em ação e vai lá. E ele chegou lá, se apresentou: olha, eu quero abrir uma igreja aqui, assim, eu não tenho, eu sei que o imóvel aqui vale X, mas o que eu tenho é tanto. Mas essa igreja vai crescer, vai acontecer isso, e lá na frente a gente pode abrir um monte de coisa, pode formar uma escola aqui nesse lugar. Quem que o senhor me diz? E ele diz assim, ele pensando assim, ele vai dizer não. Ele não vai aceitar. E não é como eu falo assim: gostei. Fala mais, qual mais? O que mais você pensa? Olha, além disso, isso aqui. Então vamos fazer o seguinte: quanto você vai pagar? Tanto. Fica 1 ano sem pagar. Esse dinheiro que você me pagar, aguenta aí, junta o dinheiro, prepara para tocar esse projeto da escola, e daqui 1 ano a gente volta a conversar. Mas durante 1 ano você não paga nada. Você já imaginou se ele não tivesse tomado a iniciativa de fazer alguma coisa? Então aí a gente observa que esse moço, olha aqui, quanta gente estava ali pela rua, milhares de pessoas, mas ele vê Jesus passando, o que ele faz? Ele corre, ele vai na direção de Jesus, e olha, ele bloqueia, olha que ousadia que esse moço tinha. Não é agora que a Bíblia chama de mancebo de qualidade. Ele bloqueia o caminho de Jesus, ele é ousado. Ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz uma pergunta. Olha que pergunta louvável. Ele diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Quem crê na vida eterna aí, levante a mão e diga glória a Deus. Ele acreditava. Ele havia lido as Escrituras, os textos do Antigo Testamento, ele com certeza conhecia os ensinamentos de Jesus, e ele faz essa pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele teve essa oportunidade, e Jesus para e diz assim: pois não, meu filho, o que você quer saber? Tem uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A oportunidade estava ali diante dele. A primeira ele aproveitou, qual foi? De ver um particular com Jesus. Mas o Filho de Deus estava ali não apenas para conversar. O Filho de Deus estava ali com um propósito claro e definido. Que propósito era esse? Salvar aquele moço. Qual é o propósito da igreja na terra? O propósito da igreja na terra é fazer a vontade de Deus e anunciar o reino dele aos perdidos. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: ó, por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. E por que Jesus falou isso para ele? Quando ele olha para aquele homem, ele diz assim: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Por que Jesus falou isso? Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia entregado a sua vida para salvar a humanidade. Jesus estava sendo observado pelos escribas, pelos fariseus. Então Jesus falou assim: por que me chamas de bom?
bom, só um que é Deus. Mas realmente, tu quer entrar no céu? Quer. Quer a vida eterna? Quer. Então você precisa guardar os mandamentos. E aí Jesus vai falando para ele, ó, aparenta a sua Bíblia, versículo 17, então, diz aqui, ó, respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 20, então ele respondendo disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos, o amor lhe disse, apenas uma coisa te falta, vai e venda tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diga glória a Deus. O segundo erro desse moço, ele prioriza o material ao invés do espiritual. Jesus olha para ele e diz assim, olha, e outra coisa, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele moço e Jesus o amou. E Jesus fitando os olhos, quando você quer falar alguma coisa com alguém, e você fala olhando nos olhos, isso significa que você está dispensando toda a sua atenção, todo o seu foco naquela pessoa. Jesus está sendo direto, Jesus está enxergando a alma dele. Você crê que os olhos de Jesus penetram no mais íntimo do nosso ser? Jesus conhece tudo. Às vezes o ser humano, ele disfarça, ele age com hipocrisia, com fingimento, mas Jesus não. E Jesus ali olha nos olhos daquele homem, e Jesus enxerga coisas boas nele. Jesus percebe que ele está no bom caminho, ele está caminhando, ele está quase lá. Mas quase lá não significa que já chegou lá. Às vezes tem gente que perde tudo quando ele está quase alcançando o que ele está buscando. No quase ele perde. Eu nunca me esqueço, pastor Paulo, da nossa época, mas quem não era dessa época já viu? Uma das melhores seleções que o Brasil já teve foi a seleção de 82, né? Lembra daquele jogo? Quase lá, quase, perdia, empatava, no finalzinho, quase no final, perdia. E tem gente ficando no quase. E de repente Jesus olha e percebe que aquele moço já estava quase lá. E Jesus olha para ele e a Bíblia declara que Jesus o amou e disse para ele assim, olha, só te falta uma coisa. A pergunta que eu faço para mim é que hoje, antes de orar, para você que está aqui no culto, para você que está em casa, se Jesus olhasse para mim e para você hoje, quantas coisas Jesus ia perceber e notar que faltariam em nós? Quantas coisas eu descobri que ia faltar? Ó, eu acredito que no meu caso, Jesus diz assim, olha, está faltando um bocado de coisa. Talvez para você também, né? Ou você acha que você já está ali naquele patamar superior, né? Quem sente que faltam coisas aí para você melhorar e progredir no seu dia a dia? Né? Todos nós, né? Mas Jesus olha para aquele moço e diz assim, só falta uma coisa. Eu olhei dentro de você, eu estou aqui nessa conversa. Olha, Jesus conhece que Jesus não se engana, gente. Jesus fala assim, só te falta uma coisa, só falta isso aqui, Eu imagino ele já todo feliz, ele alegre, então já estou quase lá, já passei, já estou aprovado. Só te falta uma coisa. Você quer entrar na vida? Quero. Você quer ser perfeito? Aí Jesus vai fazer isso aqui, Jesus vai colocar o dedo aonde? Na ferida dele, lá onde dói. Jesus vai chegar naquela parte que ele disse lá no Evangelho de Mateus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é tesouro? Tesouro é aquilo que é algo valioso, né? Lembra daqueles filmes antigos de tesouro, quando a pessoa tem aquele baú cheio de moedas de ouro? O que ele faz? Ele larga na rua? Não,
ele esconde, né? Guarda-se bem guardado para que ninguém descubra, né? Ele quer proteger, ele quer guardar aquilo ali para que ninguém tome aquele tesouro. E aí Jesus fala o quê? Onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais importante para você, aí vai estar o teu coração. Tem gente que o tesouro está nas coisas materiais, às vezes está em pessoas. Isso aí é uma coisa assim muito particular de cada um. Mas o tesouro desse jovem rico era o dinheiro, era o patrimônio, eram os bens que ele possuía. Deus não vinha em primeiro lugar na vida desse jovem. Quem vinha em primeiro lugar era o dinheiro, eram os bens. E Jesus falou assim: quer ser perfeito? Quer entrar na vida? Faz o seguinte: pega o que você tem, venda, entregue aos pobres, deixe tudo e me siga, e você abrirá mão de um tesouro na terra e terá um tesouro no céu. Pastor Johnny, mas deixa eu entender uma coisa: quer dizer que eu vou estudar, eu vou levantar cedo, eu vou deitar de madrugada, eu vou dormir, vou trabalhar, aí a hora que eu construir um patrimônio, a hora que eu tiver alguma coisa, eu tenho que abrir mão de tudo isso, e como é que fica a minha segurança? É claro que Jesus, quando falou isso, ele falou com um propósito. Jesus estava testando a fé daquele moço. E eu vou te dar um exemplo. Lembra lá quando Deus falou para Abraão: pega teu filho Isaque, leva ele no altar, e quando ele estiver sobre o altar, você vai sacrificar teu filho Isaque, ou seja, você vai tirar a vida dele, você vai oferecer a vida dele no altar como sacrifício. E o que Abraão fez? Ah, Senhor, qualquer coisa, menos isso. Foi isso que ele falou? Não, pelo contrário, ele ouviu a voz de Deus durante a noite, e de madrugada ele saiu para obedecer a Deus. E quando Isaac está em cima do altar, espera aqui para mim, gente, que eu vou orar para vocês agora. Estou tentando achar aqui algo que eu não estou encontrando. Vai o óculos mesmo, faz qualquer que está o machado, olha aqui, o machado abençoado. E ó, Isaac está em cima do altar. A viagem de Abraão até o Monte Moriá levou 3 dias. E Deus não falou nada, Deus não mudou os planos. Deus poderia ter falado para Abraão, falado o seguinte: olha, Abraão já levantou, já está no meio do caminho, já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele não voltou, ele não desistiu, ele vai até o final, vou acabar com essa história, vou dizer para ele que está tudo bem, que não é para ele sacrificar Isaac, não é para ele fazer nada. Mas você sabe até onde durou o teste de Deus, queridos? A Bíblia declara, olha aqui, ó, lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Olha o teste de Deus. Quando Abraão lá apanhou o machado, ó, aquele machado do lado, quando ele levantou e foi trazer o machado para desferir o golpe que abriu o peito de Isaac, com a mão erguida, a mão esquerda tapando os olhos de Isaac, a mão direita, o braço já erguido, e quando ele está preparando para pegar impulso para trazer o machado de volta e dar o golpe, nesse último milésimo de segundo, Deus falou assim para ele assim: não faça isso, porque agora eu sei que você me tem. Você não me negou o teu único filho. Diga glória a Deus. E eu creio que Jesus estava submetendo esse moço ao teste. Qual seria o papel dele se ele realmente quisesse a vida eterna e enxergasse Jesus como Deus, Senhor e Salvador? É isso que o Senhor me pede? Sim. Olha, Jesus, não é fácil, vai doer, mas entre o que é material e o que é eterno, eu prefiro o que é eterno. É para onde eu já estou fazendo. Mas quando Jesus disse isso, a Bíblia declara que esse moço faz isso aqui, ó. Ele dá alguns passos atrás, e imagina ele baixando a cabeça assim, o olhar, tirando o olhar de Jesus. Gente, que coisa triste é quando você tira o olhar de Jesus por coisas perecíveis, por coisas terrenas, quando você desiste do plano de Deus para a tua vida, quando você renuncia os propósitos de Deus para você. Aquele moço dá alguns passos atrás, ele abaixa a cabeça, ele vira as costas. Olha como é um processo de esfriamento espiritual.
ele não ocorre assim da noite para o dia. Primeiro, ele toma aquele baque. Já viu aquela expressão, uma ducha de água fria? Na cabeça dele, eu acredito que os neurônios, eu acredito que o cérebro, os pensamentos que giravam na cabeça daquele moço era mais ou menos o seguinte: não era isso que eu queria ouvir. Não eram essas palavras que eu tinha em mente que Jesus ia falar. E agora ele esmorece, o semblante dele cai, e ele vai dando 1, 2, 3, vai se afastando. E eu imagino Jesus olhando para ele. E o que me chama a atenção de Jesus, queridos, para a gente ouvir, é que se Jesus fosse igual os pregadores que nós conhecemos hoje, você sabe o que Jesus podia ter feito? Vou pegar leve, eu vou baratear a mensagem do Evangelho. Eu vou fazer aqui agora uma promoção do Evangelho. Eu vou dizer: não, vem cá, meu filho, não, você não gostou? Não era isso que você queria ouvir? Tá bom, então faz o seguinte, pensa mais um pouco. Daqui a um ano você toma essa decisão, daqui a um ano, vem cá, meu filho. Não, mas Jesus não interferiu, queridos. A pior coisa que existe é quando alguém está fazendo algo para você e essa pessoa está fazendo e o coração dele não está ali. Você já lidou com pessoas que às vezes ele está fazendo alguma coisa, mas o coração não está ali. Pede para uma pessoa fazer uma comida e a pessoa não quer cozinhar. Você acha que a comida vai ficar gostosa? Sim ou não? Sim ou não? Vai ficar ruim, vai ficar salgado, vai queimar, vai ficar duro, vai ficar doce demais. Jesus podia ter dito: ô meu filho, vem cá, vamos conversar mais um pouco. Mas Jesus só ficou olhando, e aquele moço se retira, ele foi embora. E a Bíblia declara aqui para a gente orar com vocês, aqui, olha o motivo da tristeza do moço, versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. 2 sentimentos encheram o coração desse moço: contrariedade e tristeza. Quando Deus nos pede alguma coisa, como é que a gente faz? Eis-me aqui, Senhor, quero te servir com alegria. A Bíblia Sagrada declara que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus, eles nos conduzem à vida. Amém, queridos? Nós temos aqui um moço que tinha tudo para ter uma história maravilhosa. Mas esse moço tomou algumas decisões erradas que custaram a ele a vida eterna. Que eu e você que estamos aqui, que nós possamos observar as atitudes desse moço e que possamos caminhar numa direção contrária. Amém, queridos? Aquilo que nós não entendemos quando Deus nos pede alguma coisa, aquilo que nós não entendemos hoje, certamente vamos entender amanhã, porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Amém, amados? Vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé na presença do Senhor, que a gente vai orar com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse moço tinha muitas qualidades e poucos defeitos, mas o pouco do defeito que ele teve foi suficiente para tirá-lo do caminho da salvação. Que eu e você, que nós que estamos aqui nessa noite, possamos perguntar para o Senhor: meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida e o que eu preciso mudar para que o Senhor possa se agradar cada vez mais de mim? O moço, quando Jesus falou: precisa fazer isso, ele ficou contrariado e triste. A Bíblia Sagrada declara que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Não é fácil renunciar, não é fácil abrir mão de alguma coisa que a gente quer, que a gente gosta de, mas nós somos servos de Deus. Amém, amados? Nós servimos ao Senhor e nós devemos viver em função da vontade do nosso Pai. Vamos adorar a Deus nessa noite. Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está na sua casa, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Esse moço tinha qualidades. Eu e você também temos. Ele tinha defeitos, mas também
Deus. Mas infelizmente esse moço ficou pelo meio do caminho, porque ele deu mais valor ao material do que ao espiritual. Que nós possamos priorizar o reino de Deus na nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Como centro das nossas vontades e emoções. Quando Jesus olhou nos olhos daquele jovem, mais do que olhar daquele par de olhos, Jesus olhou o coração dele. O coração estava ocupado, estava cheio de outras coisas, e Jesus falou: entrega tudo para mim, e esvazia ele de tudo que é terreno e se encha daquilo que é eterno. Ele se contrariou, ele ficou contrariado. Não é essa palavra que eu queria ouvir, eu não gostei dela, não era isso que eu tinha na minha mente, não quero seguir um caminho assim. E ele volta, ele desiste do projeto de Deus, ele desiste do plano de Deus para a vida
era alguém que foi criado na igreja, era alguém que sabia os mandamentos de cor e salteado, ele sabia a ordem exata, ele sabia em que contexto aqueles mandamentos foram escritos, ele sabia tudo, ele era religioso, e o Senhor mesmo encontrou nele qualidades boas. O Senhor o amou, o Senhor destinou tempo para ele, o Senhor lutou até o último minuto para salvar aquele moço, para mudar a vida dele. Mas a tua palavra nos mostra que o coração dele estava impregnado com aquilo que era terreno. Pai, nós te pedimos, ajude-nos, livra-nos, proteja-nos, ó Deus, para que essas ervas daninhas, malignas, não tenham lugar no nosso coração, porque a tua palavra declara que estes espinhos, eles sufocam a tua palavra no nosso coração, para que a gente não produza no teu reino. E quando esse moço ouviu essa palavra, ao invés de se alegrar, ele ficou contrariado, ele voltou lá atrás, ele desistiu dos planos do Senhor para a vida dele, ele abriu mão da salvação por aquilo que era terreno. Que nós possamos nos manter focados no teu reino, focados na palavra, focados no nosso objetivo final, que é o céu, é a salvação eterna, é viver por toda a eternidade para com o Senhor. Oh Deus, nos ajude. Sabemos que existe um preço do discipulado, e o preço do discipulado se chama renúncia. Aquele que quer te seguir deve renunciar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir ao Senhor dia após dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, e que nada que é terreno, nada que é carnal, nada que é desse mundo possa fazer esfriar no nosso coração a chama da fé e do amor para com o Senhor. Entregamos a Ti as nossas vidas nessa noite, e desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pela salvação, obrigado, meu Deus, obrigado porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, meu Deus, porque nós te amamos, o Senhor nos ama, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido. Se sente no seu lugar, amados. Quem recebe a palavra do Senhor, levante a mão e diga amém. Amém. Quem somos nós? Olha aqui para a gente concluir essa ministração. Olha aqui, ó. Ficamos firmes e permanecemos ali diante do propósito de Deus para a nossa vida? Ou fazemos como esse jovem que, contrariado, dá alguns passos atrás, vira as costas e vai embora? Quanta gente abriu mão da igreja, abriu mão da salvação por prazeres carnais. Semana passada, esse período de carnaval, eu vi uma moça que era figura obrigatória em tudo quanto é evento religioso, gospel também, grandes eventos, shows, congressos, a moça estava lá. Era aquele dia dos amanhecidos. E semana passada estava uns 30 eventos, com aquelas músicas, né? Você já conhece essas músicas aí, carnaval, que tem mais pornografia do que outra coisa. Eu falei assim, meu Deus do céu, como pode, né? Como o brilho dos holofotes desse mundo cegam os olhos das pessoas, né? Foi isso que o diabo fez com Jesus. Aliás, perdão, foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Ele disse, sabe o quê? Que cruz nada, que sofrimento nada. Olha os reinos desse mundo e a glória dele. Eu te dou tudo. Cruz, que cruz? Cruz nada. É só você se ajoelhar
ajoelhar. É só você se ajoelhar diante de mim que eu dou tudo para você. O que Jesus falou para o diabo? Porque nem conversa, acabou a conversa ali. Jesus assim: sai daqui, Satanás, vai-te daqui, vai embora. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Satanás vai tentar de tudo ao longo da nossa caminhada para fazer com que o nosso coração se encha de coisas que estão bem longe de Deus, mas que a gente possa seguir na direção contrária desse curso, e fazendo assim a gente vai se manter firme no nosso objetivo, que é a eternidade. Amém, amados? Esse Padre pode orar seu nome forte.